São só 3 questões nessa aula, mas eu vou aproveitar para tentar dar um máximo de detalhes que eu conseguir, assim, sem também estender a aula demais, para que vocês não deixem de ganhar o ponto quando cair esses assuntos. Vamos começar com funções polinomiais, que são chamadas de polinômios, mas eu gosto de chamar de função polinomial, para lembrar vocês que é um caso especial de função, por isso eu também coloco no capítulo de funções, porque muita coisa que eu uso em funções está muito ligada, às vezes eu resolvo questão de polinômios só com o que a gente aprende lá em função afim, função quadrática, tá? Aqui não, aqui eu vou usar o método prático de Brio-Ruffini, que você podia fazer por divisão por chaves de polinômio, mas como esse aqui se encaixa melhor em Brio-Ruffini, que é quando você tem uma divisão por um outro polinômio de grau 1, eu vou fazer Brio-Ruffini. Vou tentar explicar um pouco mais detalhe de onde vem e o que representa cada coisa nesse método prático, tá? Olha só. O polinômio p de x igual a x ao cubo menos 4x² menos 3x mais czinho, em que czinho é uma constante real, tem menos 2 como raiz. Ele te dá uma raiz. Tá? Quantas raízes tem esse polinômio, gente? 3. São todas reais? Não sei. Vou saber antes do fim da leitura desse enunciado. Mas nesse momento exato, até esse ponto da primeira sentença, eu não sei se são todas reais. Aliás, eu não vou saber ainda não. Na verdade, não vou ter certeza ainda não se são todas reais. O que eu sei é que tem 3 raízes. Ponto. Podem ser 3 reais, 3 raízes reais, ou pode ser uma real e 2 complexas. Por que não pode ser 3 complexas, professor? Porque raízes complexas de um polinômio de coeficientes reais sempre vêm em pares. Sempre que um número complexo é uma raiz de um polinômio, o seu conjugado, que é trocar o sinal do meio ali de mais para menos ou de menos para mais, também é raiz. Então ele sempre vem em pares. Se tem uma raiz complexa, tem 2. Se achar a terceira, é porque tem a quarta. Então não pode ter 3 raízes complexas, não pode ter ímpar. O número de raízes complexas de um polinômio sempre será par. 0, 2, 4. 0 sempre está aqui na cabeça. Eu não sei a definição formal como ficou ser par ou não é nem par nem ímpar, mas enfim. 0, 2, 4. Não tem polinômio com uma raiz, apenas uma raiz complexa ou 3 raízes complexas. Então, ou 3 raízes reais nesse caso aí. E como que eu sei o número? Eu vejo o grau do polinômio, que é o índice maior, né, a potência maior de x que você achar. Ele é o grau. E o grau te dá o número de raízes. Então, a maior potência aqui é o 3. Então, esse polinômio tem 3 raízes. Se são 3 reais ou se é uma real e 2 complexas, eu não sei ainda. Tem menos 2 como raiz. Esse polinômio tem uma raiz de multiplicidade 2. O que significa isso? É uma raiz que acontece 2 vezes. Lembra aquele seu delta igual a 0, que às vezes você interpretava como o polinômio só tem a função quadrática, a função de segundo grau só tem uma raiz? Bem, não é que ela tem só uma raiz. Tá? Ela tem 2 raízes iguais, porque função de segundo grau tem 2 raízes. Ou são as 2 complexas, ou são as 2 reais. Tá? Quando o delta dá menor que 0, você fala que não tem raiz real, porque as 2 são complexas. Quando o delta dá igual a 0, você costuma falar que tem uma raiz. Mas na verdade não, são 2 raízes iguais. Ou seja, uma raiz de multiplicidade 2, ela repete 2 vezes. Então ele está dizendo que tem uma certa raiz aí, dessas 3, que é repetida. Ela acontece 2 vezes. Tá? Então tem que ser real, né? Porque mesmo que aqui seja menos 2 e a outra raiz seja menos 2, né? Se eu tenho uma raiz real e aí a outra seja também menos 2, né? Tem uma outra menos 2, então essa raiz de multiplicar 2 é o menos 2, a terceira vai ter que ser real também. Se for um outro número que não menos 2, que repete 2 vezes, então são 3 raízes reais. Não tem como ter uma raiz complexa de multiplicidade 2, porque quando uma raiz um número complexo é raiz, o seu conjugado, que não é idêntico a ele, é raiz. Então, com certeza, nessa questão são 3 raízes reais. Então vou corrigir o corrigido, né? Que eu falei que ia dar, eu falei que não ia dar. Não, dá sim. Eu já tenho certeza que são 3 raízes reais. Tá. Mas isso não é o principal dessa questão. Foi só uma discussão para caso caia uma questão na sua prova, em onde haja essa discussão de quantidade de raízes. Bom, então ou é menos 2 e uma terceira raiz, ou é menos 2 e tararã, uma outra raiz que repete 2 vezes. Pode ser a menos 3, a 1, a 2 ou a 3, de acordo com as opções do gabarito. Tá? Como que eu descubro quais são essas outras 2 raízes? O grande dilema de polinômio é
não temos métodos práticos, a priori, assim, para você do zero, sem saber nenhuma raiz, né, olhou para aquele polinômio, no ensino médio não tem método prático para resolver de grau 3, 4, 5, achar as raízes a partir do nada. Quando ele te dá uma raiz, aí você pode usar relações de Girard, pode usar Brio-Ruffini, como vou mostrar agora, mas a partir do momento que você descobre uma raiz. Então, a grande busca de quem está resolvendo um problema de polinômio é em ter uma raiz e saber como a partir dela chegar nas demais. Tá. Então, assim, ou outro dilema, qual é o outro objetivo de alguém estar resolvendo um polinômio de grau 3 em diante? É conseguir obter daquele de grau maior um polinômio de grau 2 dentro dele. Como assim dentro dele? Quando você fatora um polinômio, você transforma ele em um produto de polinômios com grau menor. Então você meio que vai lapidando o grau do polinômio, obtendo graus menores. Se você chega no de grau 2, yeah! Porque grau 2 tem Bhaskara. Se chega no de grau 1, yeah! Porque é só isolar o x. Então você tem métodos para achar as raízes de grau 2 e grau 1. A partir de mais do que isso, você tem que dar algum jeito de conseguir extrair o grau 2 ou o grau 1 ali de dentro para poder usar Bhaskara ou isolar o x. Tá? Então, seu grande objetivo quando você tem um grau grande é extrair de dentro dele graus menor, polinômios de grau menor. Então, é fatorar. E para fatorar, você usa divisão. Tá? Então, vou mostrar como que o Brio-Ruffini ajuda você a pegar um de grau 3 e extrair dele um de grau 2, que aí você pode aplicar Bhaskara. Ou some produto, que nem eu vou fazer aqui. Né? Então, vamos lá. O método de Brio-Ruffini é um método prático. Então, eu não vou ficar discutindo, escrevendo, blá, 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 blá. Vou mostrar na prática. O método de Brio-Ruffini, você faz duas chaves assim, um espaço aqui, uma linha horizontal, compridona, e uma linha vertical curtinha, basta ter 2 andares aqui, ó, para que você coloque aqui a raiz que você conhece, nesse caso, menos 2. E aqui, com certo espaçamento, os coeficientes, todos os coeficientes de cada potência do x, até o último que tem potência zero, seria o czinho, tá? Você coloca aqui com um certo espaçamento entre eles. Observe que o x ao cubo não tem nada na frente, então está implícito que aqui tem um coeficiente valendo 1. Né? Então vem aqui, eu vou colocar 1. Aí o coeficiente do x ao quadrado é o menos 4, sempre vai o sinal. Ah, por que não colocou mais 1? Mais 1 e 1 dá na mesma, né? Aí que vem o menos 3. E aqui vem o c. Só que o c era legal que fosse um número, né? Ah, aqui tem 2 caminhos. O caminho mais ninja, que eu não vou pegar porque eu quero explicar mais passo a passo, mas vou deixar para quem fez e falar assim, ah, professor, podia ter feito assim? Pode. Você pode desenvolver o Brio-Ruffini aqui, vai chegar num resto, aqui você vai ver que no final vem aqui à direita o resto da divisão, porque isso aqui é como se fosse uma divisão de polinômios em formato compacto, que serve apenas para divisão quando é por um polinômio maior por um de grau 1, né? Um que é de função afim, que tem uma única raiz, nesse caso menos 2. E o resto tem que dar zero, porque quando você divide por um polinômio que contém uma raiz, o resto é sempre zero. Então você pode desenvolver isso aqui tudo com um czinho, aqui vai ficar czinho, blá blá blá, diz que é zero e acha o czinho. Tá, mas como eu quero fazer passo a passo, bem quebradinho, eu não quero jogar o aluno preocupado em achar o czinho, preocupado em fazer o Brio-Ruffini para achar o polinômio de grau 2, né, que eu quero diminuir esse grau 3 para obter um de grau 2. Então, eu vou parar um pouco por aqui e vou atrás do czinho. Como? Aí eu vou usar um conceito de função de afim, função de segundo grau, você aprendeu lá quando aprendeu funções. Que se menos 2 é raiz, quando eu troco o x por menos 2, tem que dar quanto? Zero. Muita gente esquece isso, mas o que é a raiz de uma função? É o valor de x que, quando substituído, faz com que o cálculo inteiro da função, todo blá blá blá, continha, dê zero. Isso é a raiz. Raiz é o valor que você troca no x para que o y, o f de x ou o p de x valha zero. Então, o que ele está dizendo quando menos 2 é raiz? Se eu trocar o x por menos 2, aqui, aqui e aqui, tem que ser igual a zero. E aí eu vou descobrir o valor de c. Ó. Vai ficar menos 2 ao cubo, que era o x ao cubo, menos 4 vezes x ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, que é x, mais c, tem que dar zero, porque eu substituí pela raiz. E aí eu vou achar c, ó. Menos 2 ao cubo, cuidado, como der ao cubo, mantém o sinal, menos 8. Menos 2 ao quadrado, o sinal some, fica 4. Mas multiplicado por menos 4, fica menos 16. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Mais c igual a zero.
Isso aqui vai dar menos 8 menos 16, menos 24, mais 6 menos 18. Joga para lá, mais 18. Achei o Czinho. Então, já vou trocar aqui, ó, por 18. Agora, vamos voltar para o método de Bioruffini. Como que é o método de Bioruffini? É um método prático. Você primeiro pega sempre o primeiro... Primeiro tem que checar se você colocou, porque às vezes não vai aparecer uma potência aqui. Pode aparecer x ao cubo, depois x e c. E você tem que colocar aqui o coeficiente de todas as potências. Quando não tem uma, quando ela foi excluída, é porque o coeficiente era zero. Então você preenche aqui com zero. Nunca deixe de colocar o coeficiente, todos os coeficientes de cada potência do x, da maior até o x elevado a zero. Então, tem o do x ao cubo, é 1. Tem o do x ao quadrado? Ok, menos 4. Tem a do x à primeira? Menos 3. Tem a do x a zero, que é quando ele some? 18. Então, está todo mundo aí. Porque às vezes vem faltando uma das potências. Essa que vai faltando, você coloca como se tivesse coeficiente zero. Beleza? Prestou atenção? Qual o método prático? O primeiro coeficiente, você simplesmente desce ele. Então, ele vem para cá. Copia ele embaixo. E agora você vai repetir esse processo até o fim, ó, até o último coeficiente aqui. Ó. Você pega esse aqui, multiplica pela raiz que vai estar aqui e soma o resultado com o próximo coeficiente. E repete até o fim. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 4, menos 6. Agora pega o menos 6 e repete. Ó. Menos 6 vezes menos 2 dá 12. 12 com menos 3, 9. 9 com menos 2 dá menos 18. Menos 18 com mais 18, 0. Esse resto zero já era esperado, porque sempre que você usar a raiz aqui, usa uma raiz, você pode usar um outro número aqui, que seria a divisão por um outro polinômio. O que você coloca aqui é sempre o valor que zera o polinômio da divisão. Tudo se passa como se eu estivesse dividindo esse polinômio, já sabendo que o c é 18, pelo polinômio que tem raiz menos 2, que seria o polinômio x mais 2. Tudo se passa como se aqui... Quem é que zera o x mais 2? É o x igual a menos 2, é uma raiz. Então, por que dá resto zero? Porque como é raiz, eu sei que o menos 2 vai zerar esse polinômio, ou seja, ele acaba sendo o 2 é uma raiz desse polinômio de grau 1 aqui. Né? Então, você tem um valor que, quando você divide, dá uma divisão exata. Tá? Por quê? Quando você faz... Vou explicar melhor depois que ver no próximo passo para ficar mais visível. Olha só. Quando você acaba o método de Bioruffini, tem várias informações importantes. Esse aqui, esses três coeficientes primeiros, sempre excluindo o último, que é o resto da divisão, sempre excluindo o último, os outros que vêm antes dele, são os coeficientes do polinômio quociente. Ele é o quociente da divisão. Lembra de divisão, gente? Vamos lembrar aqui divisão de inteiros, né? 12 por 5. Você coloca 2, aí dá 10, aí você coloca menos 10 aqui e sobra 2. Aí você lembra que esse aqui você chamava de divisor. Por que eu estou lembrando isso? Porque é igual, o polinômio é quase a mesma coisa. Se você lembrar disso, ajuda a lembrar um monte de coisa na hora de resolver a questão de polinômio. Isso aqui quem é? O quociente, não é isso? Sim, professor. Esse aqui é o dividendo. E esse aqui quem é? O resto. O que essa conta nos ajuda a enxergar, por exemplo? Eu sempre falo, divisão, ela nos dá muita informação se for essa divisão inteira. Ela está me dizendo que o 12 é o 2, é 2 vezes 5, são dois grupos de 5, mas sobra 2, mais 2. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, eu posso dizer que o dividendo, que seria o p de x, que é aquele que você vai dividir, vai ser igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Se você tivesse noção agora de como essa equação que eu acabei de escrever, p de x igual a q de x vezes r de x vezes d de x mais r de x, como isso aqui responde a uma quantidade imensa de questões de polinômios, você ia ficar feliz. Porque você ia perceber que várias relações gerais é muito úteis, mas tem muita questão, ainda mais da banca VUNESP, que resolve só você entendendo essa equação que veio da ideia da divisão, só que para polinômios. Então, o que eu estou te mostrando aqui? Que quando você pega... O que acontece quando você pega e divide um certo número por um valor
que é um divisor dele, que a gente fala, que o resto dá zero, por exemplo, 10, quando você divide um valor exato, 10 por 5, se fosse 12, se fosse 10 por 5, dá 2 e dá resto 0. Quando você divide por um valor que quando você divide por um valor, quando você pega um múltiplo de certo valor e divide por ele, dá sempre o resto 0, né? 10 por 5, 8 por 4, 9 por 3. Né? Quando você divide, quando o divisor quando o dividendo é múltiplo do divisor, né, dá resto 0. Aqui a mesma ideia. Quando você divide um polinômio por um outro polinômio, tá? que é uma fração fatorada. Observe que o que eu estou fazendo aqui, ó, quando o resto dá 0, eu posso escrever que o P de x é o Q de x vezes D de x, concorda? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando um polinômio, que era grandão, blá, 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 ao cubo, blá, blá, ao quadrado, né, num produto de dois polinômios. Quando você transforma aquela expressão em um produto de outras expressões menores, você aprende isso lá no início das continhas, no início da álgebra, você chama isso de fatorar. Vamos fatorar a expressão, a professora falava, você coloca em evidência, né, e divide cada termo, e você tem o que era só soma, vira um produto. O que é legal do polinômio? Que se isso aqui tem grau, por exemplo, 5, você pode dividir ele em um grau 3 e outro de grau 2. Você consegue extrair um polinômio de grau 2, porque quando você multiplica dois polinômios, o polinômio resultante é a soma dos graus dos polinômios que eram a parte fatorada. Depois você testa, você pega dois polinômios e multiplica um por outro. Você vai ver que o resultado vai dar a soma do grau dos que você multiplicou. Não vou demorar muito essa aula. O que eu quero que você vá entendendo é que quando o resto é 0, é porque você acabou achando um jeito de escrever o P de x como um produto de dois polinômios que tem grau menor do que o original, que é o seu sonho, transformar um grau alto num grau menor até que fique um de grau 2 ou 1. Então, esses valores, volta agora para o Brio-Ruffini, deu o resto 0 porque eu peguei uma raiz que vai acabar sempre fazendo com que você traze num produto. Por quê? A raiz é um valor que você joga no divisor, né, que é o divisor, que aqui é como se fosse x mais 2, e ele zera. E aí o que acontece? Se ele zera e dá o polinômio 0, é porque o resto era 0, porque o r de x, se não fosse 0, ia dar o quê? P daquele valor é igual a r daquele valor. É teorema do resto, você aprende isso. Mas não vamos devagar demais. Não vamos ficar divagando tanto, senão vocês vão confundir mais ainda. Toda a explicação que eu estou dando é para alguém que já tem um pouco de experiência em polinômios, está faltando aquele degrauzinho a mais para você cair a ficha. Quem ainda está começando, essa parte talvez soe bem nebulosa, mas eu vou resumir depois só a parte prática para quem quer decorar, mas eu não aconselho, né? Só para aplicar na prova que está por vir. Né? Se você entender isso, você fica muito tranquilo em muitos exercícios de polinômio. Então, voltando para aqui. Então, quando você usa o método Brio-Ruffini, aqui é onde você coloca a raiz, né? Ou o valor que zera o polinômio que você quer dividir, não precisa ser necessariamente a raiz. Quando você coloca uma raiz, o resto vai dar sempre 0. Aí aqui, quem é esse aqui? É o valor que zera o divisor, é como se eu estivesse dividindo esse polinômio por esse polinômio de grau menor, 1, né? Então você vai obter um de grau 1 vezes um outro que dá um de grau 3, ou seja, o outro vai ser sempre um grau a menos, vai ser o grau 2. Então esse valor que vem aqui, ó, é sempre valor que zera o divisor da divisão. O divisor. Esse menos 2 é sempre o valor que zera o divisor. Não importa se é raiz ou não. Se não for raiz, o resto não dá 0. Tá? Valor que zera o divisor, ou seja, a raiz do divisor. Esse número que vem aqui. Esses que vêm aqui, ó, esses coeficientes aqui, representam o dividendo. Ou os coeficientes do dividendo. E esse, como eu coloquei aqui, é o resto. Ou seja, eu posso escrever agora que esse valor, o P de x, é igual a esse aqui, que é esse é o quociente, né, o Q de x, vezes o D de x, que é o x mais 2, mais 0. Eu estou praticamente dizendo que x ao cubo, olha que legal isso aqui. Isso aqui eu estou escrevendo por didática, tá? Porque para resolver mesmo, depois você pega o g e escreve bem menos. Mais 18, dizendo que esse polinômio pode ser escrito como o x mais 2
que é o que eu fiz aqui, eu coloquei o menos 2, que é o valor que zera ele, vezes esse aqui, que nada mais é que o x ao quadrado, é 1x ao quadrado menos 6x, que são os coeficientes, mais 9, mais o resto que é 0. Ou seja, aqui não precisa pôr. Olha só o que eu fiz, eu fatorei. Depois você quer ficar espantado, espantada, experimenta fazer distributivo aqui nesse. Fica para casa. Pega esses dois e faz distributivo, faz chuveirinho. E vê se não volta a dar esse. Então o Briot-Ruffini faz para você... O que ele te ajuda? A pegar um polinômio de grau 3 e cair para um polinômio de grau... Se você tiver uma raiz, ele te dá um polinômio de grau 2 para você achar o quê? As outras duas raízes estão faltando, porque são 3, você já usou uma e obteve um de grau 2, que vai te dar as outras duas raízes. Então, que é esse aqui, ó. Então, você resolver essa equação de segundo grau agora, que as raízes são os valores que fazem esse polinômio de grau 2, ou melhor, a função quadrática, dá 0, acha as duas raízes que estão faltando. Aí você descobre qual que vai ter multiplicidade 2. Aí, quem quiser fazer Bhaskara, fique à vontade. Eu vou fazer por soma em produto para te ensinar agilidade. Soma é menos b sobre a. Então, é menos 6 sobre 1, né? Quando está implícito aqui é 1. Até está aqui 1, né? Observe que esse polinômio é obtido usando isso aqui, ó, 1x² menos 6x mais 9. Isso aqui te dá o polinômio quociente, que é o que eu vou usar para achar as outras duas raízes que estão faltando. Porque ó, o menos 2 eu já sei, está aqui, ó, o que zera, porque zera isso aqui e dá 0. Agora o que zera isso aqui também faz esse valor tudo dá 0, ou seja, faz esse valor dar 0, porque são iguais. Filosofe sobre isso depois. Soma é menos b sobre a, ou seja, 6. E o produto é c sobre a, 9. Dois números que multiplicados dão 9. Eu só consigo lembrar de 1 e 9, que a soma nunca vai dar 6. Ou 3 e 3, que a soma dá exatamente 6. Ou seja, olha aqui, uma raiz de multiplicidade 2. Se você fizer por Bhaskara aqui, você vai encontrar delta igual a 0 e a raiz igual a 3. Mas quando você faz delta igual a 0, você tem que entender que você encontrou não só uma raiz, mas sim duas raízes reais iguais, idênticas, uma raiz de multiplicidade 2. Então, se você for colocar o conjunto de solução desse polinômio, as raízes dele são o menos 2 que ele tinha dado, 3 e 3. Ou seja, a raiz 3 tem multiplicidade 2. Ela acontece duas vezes. Isso que é dizer multiplicidade. Pode ser, depende de quantas raízes tiver o polinômio, pode ser até maior a multiplicidade. O importante aí é saber qual é essa raiz. É a raiz 3 que tem multiplicidade 2, portanto o gabarito é de elefante.